Poluição. Adição de álcool na gasolina. Vantagens e desvantagens. A adição de álcool na gasolina é prevista por lei. De acordo com a Lei 10.203 de 2001, a gasolina aditivada, assim como a comum, deve receber entre 20% e 24% de álcool etílico anidro combustível. Em 2006, a Resolução 35 da Agência Nacional de Petróleo, ANP, fixou em 23% o percentual de mistura de álcool nas gasolinas, a partir de 1º de março daquele ano. Em 2004, o Senado autorizou o governo a elevar a concentração de etanol na gasolina, aumentando assim o percentual limite tolerado, podendo a partir de então serem concentrações de até 27,5%. Mas afinal de contas, quais as vantagens e desvantagens temos realmente com essa adição de etanol na gasolina? De acordo com alguns estudos científicos, explicaremos, começando pelas vantagens. Nova mistura de álcool etílico na gasolina não afeta motores, diz Paulo Cruz em 22 de 1 de 2010. Desde 1977, quando o governo determinou a adição de álcool na gasolina, na época, para preservar mais o petróleo, já assistimos a 32 variações nessa mistura, de 10% até 25%. A partir do dia 1º de fevereiro, haverá uma nova alteração. A porcentagem, que hoje é de 25%, cairá para 20%. Essa mudança, diferente da primeira, há 23 anos atrás, visa preservar agora o álcool, que já está à beira de R$ 2,00 nas bombas dos postos de Campo Grande. Além de deixar mais vantajoso o uso do combustível verde, essa nova composição tem gerado algumas dúvidas quanto à vida útil do motor e se é necessária alguma alteração mecânica para que a nova formulação de combustível não traga prejuízos aos carros movidos apenas a gasolina, como os importados, por exemplo. Segundo José Edson, presidente da AEA, Associação Brasileira de Engenharia Automotival, os donos dos automóveis não precisam se preocupar em fazer qualquer tipo de ajuste no motor por conta da nova fórmula da gasolina. Os novos motores são modernos e contam com sistemas de gerenciamento eletrônico, feitos para operar uma faixa mais ampla de porcentagem de álcool na gasolina. Não haverá grandes perdas ao consumidor. Essa modificação talvez afete um pouco as emissões dos poluentes e o consumo, mas é algo bastante pequeno, declarou. Em relação à emissão de gases, temos que o etanol funciona como um antidetonante da gasolina em certas proporções. Pelo seu poder calorífico ser menor, ele aumenta o índice de octanagem da gasolina, resistindo a maiores compressões. A gasolina com etanol emite menor quantidade de monóxido de carbono e também o etanol proporciona uma redução de até 90% da emissão de GEE em relação à gasolina. Em relação à sustentabilidade, temos que o etanol é considerado um combustível renovável pelo fato de que os gases emitidos pela sua combustão é recapturado pelas canas de açúcar. Em relação ao benzeno e o acetaldeído, temos que os hidrocarbonetos gerados pela gasolina contêm benzeno, altamente tóxicos. Já os hidrocarbonetos gerados pelo uso do etanol têm mais acetaldeído, que também é perigoso. Porém, o acetaldeído é menos nocivo que o benzeno. Em relação aos compostos de chumbo, temos que a adição de álcool à gasolina propicia a diminuição da emissão de compostos de chumbo para a atmosfera, pois o uso do álcool substitui o uso de antidetonante à base de chumbo. Observando as questões de desvantagem, nós temos essa reportagem do Proálcool, Bate-Pino. Os carros sofrerão danos. Essa reportagem é do jornal O Globo, em 2015. Combustível 100% brasileiro que protegesse o país dos rumores da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e que, ao mesmo tempo, impulsionasse a indústria nacional. Cumprir a agenda ambiciosa não foi uma tarefa fácil, mas o Programa Nacional de Álcool, Proálcool, instituído pelo governo de Ernesto Geisel em 14 de novembro de 1985, conseguiu desenvolver o primeiro biocombustível comercial no mundo. O álcool hidratado à base de cana-de-açúcar atualmente é chamado de etanol, criado
após o primeiro choque de petróleo, quando a OPEP elevou cerca de 400% o preço do barril de óleo no final de 1973. O pró-álcool já foi igualmente celebrado e criticado ao longo da sua história. Com o segundo choque de petróleo, em 1979, o programa assumiu um caráter estratégico na área de energia. Em um balanço dos seus 9 anos de existência, uma reportagem publicada pelo Globo em 31 de maio de 1984 mostrou que a produção anual de combustível passou de 700 milhões de litros em 1975 para 4 bilhões em 1980. Inicialmente criado para ser diluído na gasolina, o álcool foi gradativamente ocupando um espaço cada vez maior na matriz energética do país. Um grande salto se deu a partir do desenvolvimento dos motores ciclo Otto, que equipam os veículos de passeio, movidos exclusivamente por etanol, no final dos anos 70. A mesma reportagem informa que naquela época mais de 1 milhão de carros movidos a álcool já circulavam pelo país. Então, em relação a isso, a gente tem a questão dos aspectos negativos, que são a adição do etanol à gasolina, acima desse limite que é imposto, pode trazer alguns danos ao veículo. Então, pode ocorrer do carro começar a falhar, as peças do sistema de injeção eletrônica serem corroídas, o aumento do consumo do combustível, já que o poder calorífico do etanol é menor que o da gasolina, e o aumento da produção de óxidos de nitrogênio, NOx. Também temos em relação aos aldeídos, que a adição de álcool na gasolina propicia o aumento da quantidade de aldeídos que são prejudiciais à saúde. Por fim, eu quero trazer um vídeo que explica muito bem as vantagens e desvantagens e principalmente o como as pessoas viram, como funcionou a adição de álcool na gasolina e qual foi a primeira impressão e os problemas que poderiam ocorrer com essa dosagem a mais de álcool na gasolina. Muitos motoristas ainda não sabem, mas a partir desta semana chega mais novidade na hora de abastecer. O aumento já chegou às bombas, agora a mudança vai afetar o produto. A partir do início desta semana, a gasolina do brasileiro passa a ter mais etanol na sua composição. O percentual do biocombustível passa de 25% para 27%, tanto na gasolina comum quanto também na gasolina aditivada. Apenas a gasolina premium continua nos 25%. Isso levou e gerou indignação aos motoristas. Eu acredito que não vai ser bom para o desenvolver do veículo, porque o etanol, eu já fiz teste usando mais o etanol e eu percebi que gastava muito, principalmente o escapamento, já chegou até a apodrecer, eu já troquei escapamento do meu carro, então eu acredito que não vai ser bom. Eu prefiro usar a gasolina pura, do que adicionar essa mistura aí, que eu acho que não vai ficar muito bom, não. Tudo errado, porque assim, como eu disse, prejudica muito mais e a gente vai sentir também no bolso com o maior teor de gasolina, Então isso geralmente vai prejudicar mais. Não deveria impor a gente de usar uma coisa que a gente não quer, Por exemplo, se eu coloco gasolina, eu quero usar só gasolina. Eu acho que é um absurdo, Para nós consumidores, porque somos nós que pagamos na realidade, Eles só colocam e nós temos que acatar, Ao anunciar a medida de mais etanol na gasolina, o ministro de Minas e Energia, Eduardo Braga, informou que a decisão de não aplicar a mudança para a gasolina premium foi tomada a pedido das associações de fabricantes de veículos. O presidente da Anfávia, Luiz Muan, disse que é preciso esperar pelos resultados dos testes de durabilidade nos motores de carros movidos somente a gasolina. E essas avaliações começaram em setembro do ano passado e devem ser finalizadas apenas no fim deste mês. Em nome da defesa do consumidor, para que eles tenham alguma alternativa de abastecimento, mesmo sendo cara, esta será a possibilidade. Esta frentista diz que a situação que já está ruim pode piorar. 27% é um absurdo, porque enfraquece, vai ficar fraca a gasolina, de todo jeito. Ela não vai ser mais como ela era antes. E a gasolina está cara
Aí ele vai e coloca mais 27%, né, na gasolina. Isso é um absurdo. Profissionais de mecânica afirmam que os carros movidos apenas a gasolina terão impacto, sim, na corrosão, falhas, aumento de consumo. Mas para os carros flex, esta mudança não irá alterar em quase nada. Há mais de 30 anos no mercado, Tiago afirma que para os motoristas não serem prejudicados, o tempo da manutenção dos veículos vai ter que ser reduzido. Pode fazer para prever isso aí, revisão periódica de 10 em 10 mil, que o normal é de 15, faz de 10 em 10 mil, desgaste de vela, desgaste de bico de combustível, o material do fio de combustível, por exemplo, a resistência dele é menor, então a gente aconselha fazer uma revisão de 10 em 10 mil quilômetros.